Fala meu povo, como vocês estão? Jean na área. Bom, hoje a videoaula, o vídeo é um pouco mais conceitual, ele é um pouco mais técnico, mas nem tanto na prática. Mas eu acho muito interessante que assim, sempre digo que é necessário aprender a teoria e aprender a prática. E hoje é uma aula um pouco teórica, mas que eu acho que é importante para qualquer um que deseja construir soluções de telefonia IP robustas, escaláveis, com alta disponibilidade. O que eu trouxe aqui? O conceito de escala horizontal e alta disponibilidade com asterisco. A galera confunde muito, porque não necessariamente o ambiente escalado ele é redundante. Ele pode parecer redundante e não ser, porque por via das dúvidas, assim, para ser redundante tem que haver uma alta disponibilidade. E aí a gente aumenta a quantidade de ativos na rede, tecnologias, etc. A real, a maioria tem um sistema escalado, não um sistema de alta disponibilidade. Bom, então vamos lá, vamos seguir o conceito aqui, o fio da meada. Então a escala é um formato de arquitetura que permite a gente ampliar o número de usuários simultâneos sem degradação da aplicação. Ou seja, eu ter lá, poder passar, sei lá, 10 mil chamadas simultâneas sem ter perda, sem ter degradação do sistema, sem ter queda do sistema, sem ter PDD e etc. Então eu coloco ali uma arquitetura, escala no horizontal, ponho um monte de servidor, etc. Troco tecnologia, enfim. Aí eu trago um trabalho de escala, onde eu defino uma arquitetura para atender um alto volume. Beleza. Alta disponibilidade é garantir um uptime com o mínimo de downtime possível e, se for possível, com migração automática. Por que o mínimo de downtime possível? Porque a gente sabe que se a gente estiver falando de uma aplicação baseada em asterisk, ainda que eu desenvolva uma questão de uma redundância, chamadas em curso, se houver uma queda, vai haver um downtime, e ainda que seja uma migração rápida ou não, as chamadas que estiverem em curso vai ter pelo menos até o presente momento, eu já vi alguma coisa sobre clusterização do asterisk, mas eu confesso que eu nunca mexi. Eu sei que o FreeSwitch tem também, e é uma coisa que eu quero fazer, testar, mas no seu momento oportuno a gente vai chegar nesse nível de aplicação hard assim. Por enquanto, entendendo os conceitos aqui e coisas que a gente já pode começar a aplicar de forma simples a partir de agora, beleza? Então beleza, então seguindo esse ponto, então assim, na prática o resultado da arquitetura parece muito, mas o resultado na prática é outro, é isso que a gente vai ver. Então eu trouxe aqui um exemplo de escala horizontal. Então eu tenho aqui um grupo de usuários, nesse grupo de usuários eu quero escalar, porque um asterisco só não está dando conta, eu coloco um OpenCips aqui na frente, está pequenininho, mas é um OpenCips, e esse OpenCips divide o tráfego entre um ou mais asteriscos que terminam chamadas, por exemplo, na rede pública de telefonia. Beleza, então aqui eu posso ter 10 asteriscos, o OpenCips comportam uma quantidade de chamadas simultâneas grande, uma quantidade de caps grande também. Então eu posso ter vários asteriscos, como posso ter vários FreeSwitch e ter várias tecnologias aqui, e o OpenCips vai balanceando e vai entregando. Fazer isso com o OpenCips, com o módulo dispatcher lá, é muito simples mesmo. Então essa é uma forma que a gente poderia fazer. Então aqui é um modelo de escala horizontal, e um modelo de escala horizontal muito clássico, muito utilizado. Então é bem simples e bem tranquilo de seguir. Então lembrando que aqui, mas aqui se um asterisco morreu, o outro tecnicamente assume, uma vez que a gente não tem garantia. Por exemplo, eu tenho 4 asteriscos, se um morre, quem garante que os outros 3 vão comportar o tráfego, se não vai dar PDD, se não vai dar queda, etc. Então teoricamente, se eu tenho um ambiente com CPS, folga no CPS, folga nas chamadas simultâneas, se um asterisco morre, o outro teoricamente assume, e eu tenho aqui essa escala horizontal com uma redundância parcial e subjetiva, como eu te disse. Subjetiva porque ninguém garante que os nós que ficarem vão conseguir assumir o tráfego das máquinas que faleceram ali, que morreram. Beleza? Aqui já eu tenho um modelo diferente. Aqui é um modelo de alta disponibilidade com asterisco. Então, como que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um IP virtual 200.2 e ele está apontado para o asterisco 1, beleza?
E aí todos os grupos de usuários apontam apenas para um asterisco, contanto que esse asterisco comporte essa galera. Beleza. Se por um acaso esse asterisco falecer, o IP migra para o asterisco 2, que ele fica em stand-by ali, e tem essa rede interna que eles se comunicam, e também para poder, sei lá, fazer cópia de arquivo, coisas que forem necessárias para manter os dois ambientes na mesma página, beleza? Então, por via de regra, o IP apontado, o IP virtual, né, que a gente fala que é um VIP, está sempre apontado para esse aqui, configurado nesse aqui, e migra-se automático em casos de indisponibilidade. Existem ferramentas para isso, beleza? Então, por exemplo, com Heartbeat eu consigo fazer essa configuração. Também posso utilizar serviços em nuvem, de DNS em nuvem. Então, crio um monitoramento. Se eu percebo que aquela máquina morre, eu migro todo mundo via DNS de um lado para o outro, sem necessariamente usar um IP virtual. Enfim, existem ferramentas para isso. Mais umas que eu conheço, já fiz alguma coisa, foi o Heartbeat e funciona muito bem. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo dado. Não tem escala, nesse caso não tem escala, é um ambiente simples onde eu tenho alta disponibilidade, tá? Eu posso ter um ambiente desse aqui e fazer a migração manual? Pode, é um direito seu. Talvez não seja tão rápido, vai precisar de uma interação humana, mas pode. Você pode fazer um gatilho nos apps que executa um script e faz? Pode também. Então é relativo, mas é possível, beleza? Aqui a gente já entra no ambiente doideira, que aqui sim estamos falando da escala horizontal com alta disponibilidade. Então olha só, eu tenho um grupo de clientes com um IP virtual aqui que está apontado para esse OpenCPs, que ele distribui tráfego em todos esses asteriscos aqui. O OpenCPs por si só, se um asterisco para de responder, eu posso simplesmente deixar de mandar tráfego para ele. Então veja só, se dois asteriscos morrem, ele continua mandando as chamadas para os 3 remanescentes. Isso é configurável, você faz ali os pontos. E, por via de regra, se os restantes dos nós que continuam em pé suportar o tráfego continua rolando, mesmo que esses asteriscos estejam fora. Quando eles voltarem, o tráfego volta a acontecer. Beleza? Então, o que acontece? Por via de regra, daqui para trás, os asteriscos para trás, eu tenho uma certa redundância por conta do balanceamento e dos monitoramentos que o OpenCPs pode fazer. Só que o OpenCPs é um ponto de falha, só que eu faço. Coloco que essa migração do IP virtual seja feita na máquina do OpenCPs. Então, se o OpenCPs falecer, o tráfego passa a rolar para o segundo OpenCPs e encaminhar para os asteriscos. Num ambiente doideira desse, uma ideia conceitual doideira dessa, claro que aí a gente tem um volume de tecnologia muito maior, a gente tem 2 OpenCPs, a gente tem monitoramento entre eles, a gente tem todo um contexto, né? Eu tenho um ambiente escalável, onde algumas coisas podem falecer que ficam transparentes, e outros, como o caso aqui, migrar de um OpenCPs para o outro automaticamente, beleza? Então você vê que parece simples quando a gente entra no tema de escalar, não, só subir um monte de servidor lá e vai migrando. Mas se você quer ter uma parada robusta, realmente robusta de verdade, você vê que você precisa construir uma arquitetura, que por exemplo, quando a gente fala de VIP, a gente fala que precisa estar todos no mesmo ambiente. Então, por exemplo, se você não tem no mesmo ambiente, talvez você tenha que trabalhar com DNS dinâmico, outras coisas, tenha que estudar outras possibilidades. E as mesmas coisas se esses asteriscos ficam ou não na mesma rede, aí todo o contexto muda. Então, é bom se avaliar todo o contexto. Mas você vê que alta disponibilidade com asterisco é possível. Tem várias formas, várias ferramentas, inclusive de você ter uma alta disponibilidade com escala, com tudo. E aí, por exemplo, quando a gente fala isso, falando aqui da aplicação do asterisco em si. Mas a gente pode falar, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que construíram um asterisco e é responsável por fazer fila. Outro asterisco é responsável por URA. Outro asterisco é responsável por outro item. Então, por roteamento, por exemplo. Então, você consegue também fazer isso, aí a topologia fica gigantesca. Você pode ter vários OpenCPs que balanceia, que joga para um lado, joga para o outro e faz essa entrega ali. Então, quando a gente fala de alta disponibilidade, de construção de grandes aplicações, o céu é o limite ali. Eu trouxe uma, né, que é essa última, essa doideira aqui, que é possível, é provável de implantar, dentre várias outras que é possível para garantir um nível de serviço superior
para os clientes aqui dessa solução. Beleza? Bom, por hoje, para esse vídeo é só. Mais uma vez, se você não é seguidor do canal, aqui embaixo tem como se inscrever. Se inscreve, curte o vídeo se fez sentido, se foi interessante isso que eu expliquei aqui. É um vídeo curto, mas um vídeo conceitual, até porque é um vídeo de aula teórica muito longo, vai encher o saco, vai empapuçar. Então esse é o objetivo, ser algo realmente curto, breve. Se você gostou, clica aqui em curtir, se inscreve, manda pro colega, pro amiguinho, e é isso. Valeu galera, muito obrigado, um abraço.